Frente, a família, eu iria ficar feliz e Deus também, porque nós temos uma palavra do Senhor para os pais, mas eu faço questão de ficar gravado, porque eu quero deixar para a posteridade o que Deus tem nos falado a respeito de consagração de crianças. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Seja bem-vinda, Noemi. Seja bem-vindo, irmão Nilson. Seja bem-vindo, João Vitor. A nossa irmã mãe do irmão Nilson. Os avós lindos. Irmã Irani, irmã Isaías também deve sentar aqui. Nós temos... Deus tem algo a falar. E eu quero que você, meu irmão, receba. Receba e receba e receba. Amém? O que Deus tem a ministrar aos nossos corações nesta manhã. Como o nosso irmão Tom edita, então ele vai... Ele está bonito isso aqui, né, Tom? É isso aí. Ele está fazendo um trabalho lindo para Jesus. E eu fico muito feliz com isso. Mas, irmãos, escutem bem. A palavra de Deus declara, lá no Salmo 24, no versículo 1, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A palavra está afirmando que a terra, planeta, pertence ao nosso Deus Yahvé. E como afirma a apóstola Valnice, por direito de criação e por direito de redenção. Mas a Bíblia se estende, afirmando que todos aqueles que habitam no planeta Terra pertencem ao Senhor. Por direito de criação e por direito de redenção. Porque quando Jesus foi à cruz do Calvário, ele foi no lugar de todos os seres humanos, desde o primeiro ser humano criado, formado pelo nosso Deus Adão e Eva, até o último ser humano que nascer no planeta Terra. Quando a Bíblia declara que Jesus morreu por todos, não significa que todos serão salvos. Só serão salvos os que crerem nesse sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, o universalismo barramos no nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos. Aí completa a Escritura, mas principalmente pelos fiéis. Porque só os fiéis é que vão herdar a terra.
Agora escute bem, meus amados. O nosso pai Abraão compreendeu isso no seu espírito. Ele compreendeu que o nosso Deus, o Todo-Poderoso Yahvé, era o dono do planeta Terra. E Abraão era habitante desse planeta. E Abraão estava acostumado a pagar tributos aos reis que governavam os locais onde Abraão peregrinou. E quando ele foi guerrear contra aquela guerra dos 4 reis, versos 5 reis, quando o seu sobrinho Ló, lá no capítulo 14 de Gênesis, foi raptado, juntamente com toda a sua família e os seus bens, Abraão montou um exército dos nascidos na sua própria clã e foi resgatar o seu filho, o seu sobrinho. E, de fato, Deus, Yahvé, concedeu ao nosso pai na fé, Abraão, a vitória. Ele prevaleceu. E quando ele está retornando, você vai perceber que algo lindo acontece. Deus destaca o rei de Salém, Melquisedeque, para ir ao encontro do nosso pai na fé, Abraão. E Melquisedeque traz para esse encontro pão e vinho. Vai ministrar ao nosso pai Abraão pão e vinho. E Melquisedeque abençoa a Abraão. Abençoa no nome do Todo-Poderoso. Naquele momento, a visão espiritual do nosso pai na fé, Abraão, se alarga. E ele compreende 2 coisas. Ele compreende que Deus é dono de tudo e de todos. Ele compreende que Deus é dono de tudo e de todos. E ele compreende que os livramentos procedem de Deus. Aí o que ele faz em gratidão, em resposta? Qual é a conclusão que ele chega? Se Deus é dono do planeta e eu moro nesse planeta, como eu não entrego ao dono do planeta o que lhe é devido? Eu estou entregando tributo àqueles que não são donos da terra. Mas ao Todo-Poderoso eu nunca entreguei nada. Naquele dia, a Bíblia diz que Abraão entrega ao Deus Todo-Poderoso o dízimo de tudo. Porque ele reconheceu que o nosso Deus é o dono da terra. Nós moramos no planeta que pertence ao nosso Deus. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar na consagração. Quando uma criança nasce no Brasil, ela só se torna cidadã, não é verdade? Quando ela é registrada. Enquanto não houver um registro que comprove o nascimento dessa criança, ela não é contada. Ela não é contada como habitante desta nação. Ela não existe para o governo. Ela não existe no planeta. Aí, eu estava no Japão. Eu já passei por muitos lugares. Guaratinguetá. Quando eu comecei a ver o valor
de uma criança na percepção que Deus queria que eu visse. E Deus disse, eles são os herdeiros da fé. Eles são a geração da fé. Todos os dias, cada domingo neste lugar, profetize, unja e abençoe estas crianças. Depois eu estive em Ribeirão Preto por um bom tempo. E quantas crianças foram apresentadas a Deus ali. E o Senhor nos deu uma visão clara da singularidade de uma apresentação. Mas quando eu cheguei no Japão, eu vi coisas que eu precisava ver. E no Japão, por causa da religião pagã, budismo e shintoísmo, uma criança só passa a ser gente com 7 anos de idade. Antes dessa idade, ela está bem próxima dos pais. E lá no Japão existe consagrações. Não é uma, várias consagrações. Existe a consagração com 3 anos de idade. Existe a consagração com 5 anos de idade. Existe a consagração com 7 anos de idade. E antes dessas consagrações, existe quando nasce. Consagra-se a quem? Aos deuses. Aos deuses da nação. Consagra-se a quem? A ídolos. As nações pagãs reconhecem que existem forças espirituais. E os pagãos têm medo dessas forças espirituais. E pelo fato deles terem medo dessas forças espirituais, eles buscam proteção dessas entidades, dessas potestades, para proteger a casa, para proteger os filhos, para proteger a família. Mas ninguém fica sem reconhecer uma força espiritual. As pessoas aí fora, sabem? Certa vez eu estive lá no Mato Grosso, num congresso de batalha espiritual. Fui 2 vezes seguidas. E eu conheci um rapaz, crente, que tocava tambor como ninguém. E nesse congresso, era um congresso de libertação, onde por 3 dias eram os toques dos tambores que produziam essas libertações. Eu estive nesse congresso ministrando. E quando eu entrei naquele lugar, que vi aquele rapaz tocando, e eu vi as pessoas influenciadas por aquele toque. Não sou contra toque de tambor, mas meu espírito é aguçado. Deus dá discernimento, e o discernimento é para ser usado nessa hora. Eu disse, tem alguma coisa errada aqui nesse lugar. Eu não sei o que é, mas eu sei que tem. Eu sei que tem. E no decorrer do congresso, eu tive o privilégio de conversar com aquele rapaz e ministrar a ele. E por que eu ministrei a ele? Porque ele era, antes de ser crente, ele era da Umbanda. E ele era o único naquela região. E ao tocar tambores, ele invocava
7 linhas da área da Umbanda. Isso é um negócio assim, absurdo, porque são 9 linhas. E ele conseguia chamar, invocar demônios de 7 linhas ao mesmo tempo. E ele era, sabe o quê? Ele era desejado pelas mães de santo. Em que sentido? Onde ele estava, o demônio ia buscá-lo. Porque ele era um expert em atrair as forças das trevas através do toque do tambor. E foi ali que eu disse, meu filho, como você se converteu? Ele disse, pastora, eu estava cansado de servir aos demônios, porque não tinha hora, madrugada, meio-dia, 10 da manhã, onde eu estivesse, eu era convocado. E quando eu resistia, aí apanhava dos demônios. Então eu disse bem assim, eu tenho que procurar alguma coisa que me defenda, que me proteja. Porque ficar sem proteção, disse ele, não fico. Porque eu sei que existe as trevas e a luz. E ninguém ousa ficar nas trevas sem uma pseudo proteção do inimigo. Ele disse, não, pastora, não podia. Eu tinha que encontrar um ser mais forte para me proteger. Mas se eu não saísse, eu tinha que buscar proteção em demônios mais elevados. E o que foi que você fez? Eu vim e me converti e eu vi que Jesus era a proteção certa. E naquele dia eu ungi as mãos daquele menino, eu ministrei libertação a ele, cortei os contatos com as trevas para que ele pudesse tocar tambor, mas tocar tambor para atrair anjos do Senhor. Entende? As pessoas estão andando de patuá aí, lá fora. Elas colocam os seus colares, os seus ídolos no pescoço. Elas colocam as suas tatuagens para se protegerem. Porque elas sabem que existe o reino espiritual. Agora escute, irmãos, escute. Se nós nascemos neste planeta, como eu estava falando, e se no Brasil só se reconhece um cidadão brasileiro quando este se registra, só se reconhece um habitante do Brasil quando há registro, eu pergunto, como nós ousamos viver nesta terra sem reconhecer a soberania do nosso Deus? Como nós ousamos trazer um bebê a esta terra sem reconhecer que Deus, o eterno Yahvé, é o criador desta criança, é o provedor desta criança, é o sustentador desta criança. E como não trazermos para que ela seja apresentada ao seu Criador? Ela receba um registro no reino espiritual de que ela é propriedade do Deus Todo-Poderoso, de que ela está debaixo da bênção do soberano Deus, de que ela é consagrada ao Deus único e verdadeiro Yahvé. Precisamos, amados, seguir os princípios da palavra de Deus. A Bíblia fala, quando Deus escolhe a nação de Israel, Ele escolheu a partir de um casal, Abraão e Sara. E quando Abraão já estava com 90 anos,
Deus fez uma aliança, a aliança da circuncisão. E Deus disse a Abraão que aquela aliança deveria ser perpetuada nos seus descendentes, nos seus filhos, até que viesse o descendente da mulher, que é Jesus Cristo. Que não faria mais um corte no prepúcio do órgão reprodutor masculino, mas que faria, através do Espírito Santo, um corte no nosso espírito. Amém? Temos também na Bíblia a consagração dos levitas. A única tribo separada por Deus para ser de Deus, para ser provida por Deus e para servir a Deus. Os levitas não iam para a guerra. Os levitas eram separados para o serviço do Deus Todo-Poderoso. O tabernáculo, no templo, todo aquele sistema levítico, só os levitas é quem poderiam fazer. E havia uma consagração singular dos levitas. Os levitas circuncidavam-se, como todo povo, todo macho em Israel circuncidava, porque essa era a aliança abraâmica, mas os levitas, eles eram consagrados ao Senhor. Todo primogênito era consagrado ao Senhor. Quando a consagração acontecia? A circuncisão acontecia no 8º dia de nascimento. A mãe passava por uma purificação para, no 8º dia, circuncidar o seu filho. Depois da circuncisão, ela voltava para o período que ela já estava de resguardo. Se fosse menino, o resguardo era de 40 dias. Se fosse mulher, de 66 dias. Homem não é igual a mulher. Mulher não é igual ao homem. E o próprio Deus fez toda a diferença. Os hormônios para formar um homem são uns. Os hormônios para formarem as mulheres são outros. E Deus é quem formou cada um dos nossos corpos. E Ele estabeleceu que o resguardo para a mulher, mãe de mulher, seria de 66 dias. Mãe de homem, 40 dias. Então, no final dos 40 dias, trazia-se o menino para se consagrar ao Senhor. Seja ele levita ou não levita. Foi primogênito, consagrava-se ao Senhor. Mas o levita, além de ter circuncisão, consagração, ele tinha outra consagração. Com 1 aninho de idade, o levita também era consagrado ao Senhor. Era entregue para servir a Deus. Amém? E como ele pertencia a uma tribo especial, ele era ensinado pelos seus pais no serviço a Deus. E quando ele estava com 25 anos de idade, 25 anos, o levita, ele vinha se apresentar no tabernáculo. Para quê? Para confirmar a consagração que os pais fizeram quando ele tinha 1 aninho de idade. Aí ele se apresentava e dizia: concordo com a consagração do meu pai e eu quero servir a Deus. Aí ele entrava num período de treinamento. 5 anos de treinamento. Quem treinava o levita noviço era o sacerdote que estava prestes a se aposentar. Tá certo? Com 45 anos,
ele começava a treinar o levita de 25 anos. Porque quando o levita completasse o seu treinamento, estaria com 30 anos para começar o serviço sacerdotal. E o sacerdote idoso completaria o quê? 50 anos. Com 50 anos, ele se aposentaria. Isso não significa que ele não pudesse servir. Se ele quisesse ficar servindo, ele poderia ficar servindo a Deus. Mas se não, ele poderia se aposentar. Então, veja que a coisa é muito séria com Deus. Você diz amém? Você diz amém? Então, hoje, nós precisamos, amados, valorizar, reconhecer que tudo que Deus faz é perfeito. É perfeito. Deus não criou o homem para que ele seja consagrado a ídolos, para que ele seja consagrado a demônios. Deus nos criou para o louvor da sua glória. E todo ser humano que nasce nesse planeta pertence a Deus e nasceu para adorá-lo, nasceu para servi-lo por todos os seus dias. Se isso não acontece, é porque a verdade não está sendo o quê? Proclamada, anunciada. Mas louvado seja Deus pelo privilégio que o João Vitor tem de ter nascido em um lar onde o nome do Senhor é invocado, onde o nome do Senhor é louvado, onde seus pais são tementes a Deus, são lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. E esse menininho já nasce com o peso da bênção de 1000 gerações. Ai, que coisa lindinha. Ele ainda tem tataravó por parte da Noemi. E que é crente. Você veja que chicoso que ele é. Olha, a Tata é crente, a Bisa é crente, a avó é crente, a mãe é crente. Ele é bendito do Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus abençoa até 1000 gerações aqueles que o amam e guardam o quê? Os seus mandamentos. E tem o privilégio, por parte do pai, ter a sua avó também crente. Então é um peso muito abençoador, né? Que vem sobre João Vitor. João Vitor de Almeida Dantas. Então, irmãos, o texto que nós queremos ler como texto básico hoje é Lucas, capítulo 2, o versículo 22 a 24. Diz a palavra: e cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, aqui nós temos o texto que fala sobre a apresentação de Jesus, a consagração de Jesus. Jesus é unigênito de Deus aqui, mas ele era o primogênito de Maria. Ele abriu a madre de Maria. E a Bíblia diz que todo aquele que abre a madre pertence ao Senhor. Amém? E Maria, como uma mãe pobre, José, como um pai pobre, a condição social, eles eram residentes da aldeia em Nazaré. Nazaré era tão desconhecida que não era uma cidade que estava na lista do Talmud.
Não estava no mapa em Israel, de tão desqualificada que a cidade era. Mas foi nessa cidade que Jesus foi residir. Nasceu em Belém e foi morar na cidade de Nazaré, porque ele seria chamado o Nazareno. Então, veja o que eu quero mostrar para vocês. Maria, ela estava ali depois dos 40 dias de purificação, de resguardo. Ela foi, como toda boa judia, consagrar o seu filho ao Senhor. E nessa consagração, ela deveria entregar uma oferta pela purificação. E essa oferta era entregue de acordo com a condição social dos pais. Como Maria não era rica, a sua condição social era de pobre, ela entregou um par de rolas. Tá certo? Foi a oferta que ela entregou, consagrando a Jesus, ao Senhor. E em Lucas 18:15 nós temos: e trazia-lhe também meninos, para que eles lhes tocassem. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o quê? O reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Então, Jesus, no seu ministério, abençoou as crianças, orou pelas crianças, colocou-a no seu colo. Ele tinha prazer em abençoar as criancinhas. Agora, querido Nilson e querida Noemi, Deus tem algo a falar de uma forma singular aos seus corações hoje. Porque vocês foram colocados por Deus como mordomos de uma herança que pertence a Ele. Deus tem um sonho e Ele compartilhou esse sonho com vocês. E o desejo do nosso Deus é que quando vocês devolverem João Vitor ao Deus eterno, ele seja devolvido, não como uma criatura, mas como um filho, lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro. Esse é o projeto de Deus, tá? Fique tranquila. Primeira coisa que eu quero que vocês guardem no coração: os filhos são herança do Senhor. João Vitor é herança do Senhor. Salmo 127, versículo 3 declara: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Os filhos são herança do Senhor. Se todos os seres humanos que habitam no planeta pertencem ao Senhor, então toda criança que nasce pertence ao Senhor. É herança do Senhor. Deus põe os olhos dele de forma especial nas crianças. E ele deseja que cada pai, que cada mãe se conscientize desta verdade.
E é certo que os filhos pertencem a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus quer tomar para si, Ele não pede licença a nenhum pai, a nenhuma mãe. Ele toma para si. O que Deus quer é que cada pai, que cada mãe reconheça a sua soberania, reconheça a sua grandeza, reconheça o seu amor e se submeta a este Deus para pedir a Ele sabedoria, inteligência, capacitação espiritual, capacitação emocional para educar esse filho ou essa filha segundo os ditames de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Porque quando um pai e uma mãe se conscientiza que aquele bebezinho pertence ao Senhor, ele vai pedir direção ao dono desse bebê para saber educá-lo corretamente. Você diz amém? Então é isso que Deus quer, meu filho, que você dependa dele. Tá bom? Dependa dele. Você é um cooperador de Deus. Ele colocou muito amor no seu coração e esse amor vai crescer, 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 crescer e nunca termina de crescer por João Vitor. Mas é que, como pai, Deus vai lhe ensinar o quanto Ele lhe ama. E você vai aprender amando a essa criança. Amém? Assim como você pertence a Deus, seu filhinho pertence também a Deus. E você deve educá-lo segundo Deus, porque um dia ele será devolvido ao Senhor. Mas ele vai ser devolvido lapidado, de forma correta. E a lapidação correta é no sangue de Jesus. Amém? Veja Gênesis 4, 25, diz a Bíblia. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou, e a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Escute bem, Eva teve o desprazer, teve a infelicidade de ser testemunha de um assassinato na sua casa. E eu tenho uma certeza absoluta que Eva e Adão ensinaram corretamente a Caim, como também ensinou Abel. O problema é único, é que cada filho é um filho e cada um assimila aquilo que quer. E Abel assimilou as verdades absolutas do Deus Todo-Poderoso, ensinado pelo seu pai Adão e pela sua mãe Eva. Mas Caim, apesar de ter recebido muito mais, porque ele era o mais velho, ele recebeu muito mais. No entanto, ele desprezou esses ensinos que ele recebeu. E apesar de ser avisado pelo próprio Deus, ele se deixa ser levado por um sentimento de inveja, de ódio, e ele assassina o seu irmão. Veja a dor terrível que baixou na casa de Adão, que baixou na casa da Eva, que dominou o coração daquela mãe, que dominou o coração daquele pai. E Eva, com certeza, sabia do valor que Abel tinha diante de Deus. Porque Abel era um adorador. Abel era um adorador. Todo ser humano nasceu para ser um adorador de Deus. E Abel era um adorador. E o inimigo se prevaleceu da fraqueza de Caim para remover um adorador da terra.
para remover o invocador do nome do Todo-Poderoso da terra. E aí, um belo dia, Eva fica grávida. E você veja que Eva reconheceu que quem lhe deu aquele filho foi o Deus Todo-Poderoso. Ela não era feminista, não. Ela era uma mulher temente ao Deus Todo-Poderoso. E ela reconhecia que toda boa dádiva e todo dom perfeito vinha das mãos do Todo-Poderoso. E ela recebeu aquele filho como uma dádiva de Deus. E ela disse: eu recebi de Deus um outro filho em lugar de Abel. Ela não recebeu um substituto de Abel. Abel é Abel, mas veio Sete. Por que ela disse no lugar de Abel? Porque ela clamou por um adorador. Ela clamou por um filho que temesse ao Deus Todo-Poderoso. Ela clamou por um filho que assimilasse as verdades absolutas do Deus Todo-Poderoso e fosse uma bênção no planeta Terra. Por isso que ela disse: Deus me deu um filho no lugar de Abel. Deus me deu um adorador. Deus me deu um filho que vai invocar o nome do Senhor. Deus me deu um filho que vai sacrificar e vai entregar ofertas de louvor ao Todo-Poderoso. Aí você vai perceber que esse Sete, ele é filho de Adão. Quando ele casa, ele vai ter um filho a quem chamou de Enos. Aí a Bíblia diz: então se começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia! Olha o que você vai ver. Sete aprendeu de Adão, Sete aprendeu de Eva. Agora chegou a hora de ser pai. E é no neto de Adão, Enos, que o nome do Senhor vai começar a ser invocado na terra. Diga glória a Deus. Quero que vocês compreendam isso. Um adorador faz falta no planeta, meus irmãos. Um adorador faz falta no planeta. Demorou levantar uma geração de adorador. Demorou, mas nasceu. Porque Eva disse: Sete veio no lugar de Enos. Sete veio para adorar ao Deus Todo-Poderoso. 1 de Samuel 1:27. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, diz a Bíblia, e adorou ali ao Senhor. Quem fez isso? Ana, a mãe de Samuel. Ela reconheceu e ela reconhecia que os filhos são herança do Senhor. Ela pediu um filho para remover o seu opróbrio perante a sociedade em que ela vivia. Ela era estéril. Então ela queria um filho para abrir a madre. Mas Ana cresceu. Agora ela não queria só um filho para abrir a madre. Ela queria um filho para devolver ao Senhor. Ela queria um filho para devolver ao Senhor. E, queridos, escutem bem. Ana não gerou um mero ser humano no planeta. Ela gerou um dos maiores intercessores que já pisou no planeta Terra. Ela gerou um homem comprometido
comprometido com Deus até o tutano, que foi um dos grandes intercessores da nação de Israel. Um homem que exerceu 3 ofícios, coisa rara: o ofício de profeta, o ofício de sacerdote e o ofício de juiz. Cheio do Espírito Santo, cresceu na casa de Eli. Os filhos de Eli, diz a palavra, não eram filhos de Deus, mas filhos de Belial, homens imundos, profanos, irreverentes, homens amantes do pecado, do dinheiro. E como é que Ana conseguiu fazer com que o seu filho Samuel não se contaminasse com os seus irmãos de criação? Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, irmão Nilson? Sabe por quê, Noemi? Porque Ana entregou Samuel a Deus. É teu, Senhor, mas não cruzou os braços. Não foi irresponsável, não foi leviana, não foi omissa. É teu, Senhor, não me interessa mais. É teu, Senhor, mas está aqui alguém que vai acompanhar à distância os passos do meu filho. Eu posso não estar presente lá no tabernáculo, mas eu vou estar segurando as pontas do altar para que nele a tua vontade se cumpra. Ana era uma mulher de oração. Anualmente ela descia a Siló, no tabernáculo. Para quê? Para cultuar o Senhor com seu marido, para entregar os dízimos do Senhor. Mas Ana levava todos os anos o quê? Uma roupinha para Samuel. Era um éfode. Era uma roupa sacerdotal. Ela profetizava: serás um sacerdote do Deus Todo-Poderoso. Em ti, Samuel, a vontade do Deus bendito se cumprirá. Eu não gerei filho para a perdição. Eu gerei filho para o Deus Todo-Poderoso. Você fará diferença na terra. Está ouvindo, irmãs? Está ouvindo, irmãos? Queridos irmãos, querido Nilson, querida Noemi. Os joelhos devem se dobrar constantemente para que vocês gerem a vontade de Deus para esta criança. Porque eu profetizo que ele fará diferença na sua geração. Deus não deixou Noemi 12 anos de espera. 12. Assim de graça, não. Não foi de graça, não. Não. Esse menino, ele trouxe grande alegria a esta família. Ele é como João Batista, que chegou para trazer alegria, felicidade. Mas todos que ouvem falar de João Vitor, vai se alegrar. Porque todos sabem que foi uma ação do Deus Todo-Poderoso. Ele é um milagre de Deus. Amém? Mas essa mãe e esse pai devem regar João Vitor com a palavra, regar João Vitor com oração, regar João Vitor com a disciplina, regar João Vitor de acordo com aquilo que Deus ordena. Porque essa criança pertence ao Senhor. E eu tenho certeza que hoje Noemi chega aqui: Senhor, por esta criança orava eu. Ele é teu. E ele vai cumprir a tua vontade. Amém? Segunda coisa, meus queridos pais e igreja.
Quando uma criança nasce, é tempo de profetizar. Ali a profetiza, a vovó Irani. É tempo de profetizar. Quando uma criança nasce, é tempo de profetizar. Eu vou trazer aqui 3 profecias. Primeira, Gênesis 5, 28. Diz a Bíblia: e viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Veja, Lameque é o pai de Noé. E a terra era maldita, porque o pecado de Adão trouxe maldição à terra. O próprio Deus Yahvé amaldiçoou a terra. E foi nesse período que Lameque viveu. E a Bíblia diz que quando ele tinha 182 anos, ele gerou um filho. E quando essa criança nasceu, este homem profetizou. Ele falou algo a respeito daquele bebê. Ele disse: este menino nos consolará. Ele é sinal de consolo. Ele vai trazer descanso às obras das nossas mãos. Olha, ele vai trazer descanso aos homens. Ele vai trazer descanso à terra, porque ele é sinal de consolo. Oh, aleluia! Ele é sinal de consolo. Queridos, veja, esse homem falou esta palavra. Sabe quando essa palavra se cumpriu, meus irmãos? 500 anos depois. Com certeza, Lameque não viu Noé sendo chamado por Deus para realizar um grande propósito de Deus, construir a arca para a salvação da sua família e para a salvação do planeta Terra. Lameque não viu, mas a profecia de um pai se concretizou. Porque quando Lameque profetizou, ele profetizou em Deus. Ele proclamou o que o céu queria que ele proclamasse. E Deus registrou a profecia que saiu da boca daquele pai. E quando Noé estava com 500 anos, Deus o chama para realizar o grande projeto que estava no coração do Deus eterno. A construção da arca, segundo o modelo de Deus, para a salvação da família de Noé, para a salvação do planeta. E quando Noé sai da arca, o que é que ele vai fazer? Ele vai oferecer um sacrifício ao Senhor. E diz a palavra de Deus, que Deus aspirou, recebeu aquele sacrifício. E depois que Noé oferece a Deus aquela grande oferta, Deus faz uma aliança com a terra. Deus faz uma aliança com os animais. Deus faz uma aliança com os homens. E coloca no céu o quê? O seu arco. E ele declara que nunca mais ele destruirá o planeta Terra com água, com dilúvio. Todas as vezes que eu olhar para o meu arco, eu me lembrarei que eu tenho uma aliança com a terra, com os animais, com os homens. E Deus falou: enquanto o sol durar, haverá frio e calor, verão e inverno, sementeira e colheita. Abençoou a terra. Diga aleluia! Sabe por quê? Porque o pai de Noé ousou proclamar uma palavra profética: este nos consolará. E foi a partir de Noé que a terra foi abençoada. Aquela maldição de Adão foi removida quando Noé ofereceu animais limpos para
o Senhor Deus Todo-Poderoso. Derramou sangue na terra, purificou a terra de gerações passadas, de pecados passados, e começa, a partir de Noé, uma nova história para o planeta. Nós somos herdeiros dos filhos de Noé. A segunda repovoação da terra veio através dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Segunda profecia, Lucas 1,76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Que profecia é essa? É a profecia do pai de João Batista, o sacerdote Zacarias. Vocês sabem muito bem que o nascimento de João Batista foi um ato soberano do nosso Deus. Porque pela boca do profeta Isaías, no capítulo 40, João Batista seria a voz do que clama no deserto. Deus levantaria alguém para proclamar na nação de Israel restauração, salvação, arrependimento, perdão de pecados. Com João Batista, a Bíblia diz que Deus converteria os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E Zacarias e sua esposa Isabel já eram o quê? Idosos. E, além do mais, Isabel era estéril. Quanto tempo eles oraram? Muito e muito tempo eles oraram. Mas Deus não respondeu a oração no dia que eles queriam. Mas no momento de Deus, uma visitação angelical, Deus manda Gabriel para trazer a resposta. E Zacarias não acredita, ficou mudo por todo o período gestacional da sua esposa. Mas no dia em que aquele bebê foi circuncidado e que o nome deveria ser proclamado, o que acontece? Quando Zacarias escreve o nome João, a sua fala volta e ele canta um cântico magnífico ao nosso Deus. E ali neste cântico, ele profetiza a respeito do seu filho. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Vai ser um profeta. E ele começa a proclamar quem João Batista seria, o que João Batista faria. Um pai cheio do Espírito Santo. Um pai temente a Deus. Um pai comprometido com a obra de Deus. Um pai consciente de que aquele filho é herança do Senhor. Profetiza, abre a boca, declara. E aquilo que aquele pai declarou se cumpriu na vida de João Batista. Você diz amém? E por último, a profecia que foi feita por Simeão, quando Maria foi ao templo consagrar Jesus. Diz a palavra, Lucas 2, 25 em diante. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Olha que coisa linda. E pelo Espírito foi ao templo. Ele foi ao templo mandado pelo Espírito Santo.
comandado pelo Espírito Santo. Ele não sabia que naquele dia Maria e José estariam no templo para apresentar Jesus. E veja, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços, que coisa linda, e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram o quê? A tua salvação, ao qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Quem é esse menino? Luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Dê glória a Deus. Quando nasce uma criança, Noemi, é tempo de profetizar. Meu irmão, é tempo de profetizar. Vovós, é tempo de profetizar. Deus recebe, Deus registra. Amém? Terceiro, ensinar a criança a amar Yahvé é dever sagrado dos pais. Essa é uma incumbência dada por Deus aos pais. Ensinar a criança a amar ao nosso Deus Yahvé, amar Jesus, é dever sagrado dos pais. Eu vou ler Deuteronômio 6,4 em diante. Ouve, Israel, Yahvé nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, a Yahvé teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esta é uma ordem de Deus. Nós fomos criados para amá-lo, mas amá-lo com tudo que somos, com tudo que temos e com tudo que viemos a ter e ser. O amor para com Deus tem que ser extravagante. Amar com a alma, amar com as forças, amar com o espírito. Pensamentos, sentimentos, vontade, tudo envolvido no amor de Deus. O amor a Deus é ensinado. O amor a Deus é ensinado. E só ama quem guarda a palavra do Senhor. Quem não obedece à palavra de Deus não ama a Deus. É Jesus, no Evangelho de João, que declara: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Você diz amém? E o amor que Deus quer que vocês, como pais, transmitam a João Vitor é um amor não meramente teórico, mas é um amor experimental. Só passa amor quem ama. Ninguém dá o que não tem. João Vitor vai crescer amando a Deus, vendo o seu pai amando a Deus. João Vitor vai crescer amando a Yahvé, vendo a sua mãe amando a Yahvé. E ele vai perceber isso como? Ele vai perceber o valor que vocês dão à leitura da Bíblia. O valor que vocês dão à oração. O valor que vocês dão à casa do Senhor. O valor que vocês dão à igreja de Jesus Cristo. O valor que vocês dão ao que é sagrado, ao que procede de Deus. É assim que ele vai aprender a amar a Deus. Ele consegue ler nas entrelinhas aquilo que você não fala, ele está percebendo.
Porque a criança aprende pelo exemplo. Você diz amém, igreja? Então veja, Deus quer, Noemi, Deus quer, irmão Nilson. E as ensinarás aos teus filhos. É ordem do nosso Deus. Ensinar a João Vitor a amar a Deus. E delas falarás, assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja, Deus está tão interessado que esse amor dele seja transmitido de geração em geração, que ele traz as 3 linguagens para que, através dessas 3 linguagens, ele é um pedagogo, o pai da pedagogia é Yahvé, o Todo-Poderoso. Amém? Ele quer que, através dessas 3 linguagens, o amor dele seja ministrado. Linguagem oral. Fale, 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 fale. Fale de Deus. Proclame Deus, cante Deus. Fale, fale. É a primeira linguagem. Desde que ele foi gerado, você fala. E ele já tem muita coisa que você falou. Amém? Que vocês falaram, amém? Então, é a primeira linguagem, a linguagem oral. Fale. Fale. Assentada em tua casa. Fale. Andando pelo caminho. Fale. Quando colocar ele lá no bercinho para deitar. Fale. Quando traz ele para mamar, que ele acordou. Fale. Fale de Deus. Fale de Deus. Encha a atmosfera da sua casa de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da vida de Deus, do poder de Deus. Amém? Segunda linguagem, a linguagem visual. Você é fotógrafa, né? Que maravilha. Linguagem visual. Então, Deus mandou que atasse, né? Atasse na mãozinha. O quê? Um sinal, né? Um sinal. Os judeus usam lá filactérios, né? Então, todas as vezes que a criancinha pega naqueles filactérios, uma criança judia, ela sabe que aqueles nozinhos representam os mandamentos do Senhor. Então, tocou, lembra de Deus. Tocou, lembra de Yahvé, o Todo-Poderoso. Que coisa linda, né? Que coisa linda. E depois, escreverás nos umbrais de tua casa. Então, a escrita, a última linguagem dele vai ser a escrita, né? Não é assim? Primeiro oral, depois visual, depois escrita. Mas em todas essas linguagens, o amor de Deus tem que ser cantado, tem que ser anunciado, tem que ser proclamado. Amém? E esse amor, amados, é dever dos pais transmitir, ensinar. Vocês acham que Deus não vai cobrar dessa geração de pais irresponsáveis? Ah, mas vai. Vai. Ó, irmãos, não queira chorar lá adiante, não. Não queira, não. Queira, não. Ensine, obedeça hoje, que você vai sorrir amanhã. Você vai sorrir amanhã, porque aquilo que você ensinou vai ser assimilado. Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu vou dar um consolo para vocês, mães e pais aqui. A Bíblia diz: educa, ensina, regue este ensino em Deus. Quando envelhecer, seu filho não vai esquecer. Pode até acontecer desvios, mas não significa que permanecerá no desvio. Porque esta palavra é poderosa. Poderosa. Deus falou essa semana comigo. Eu perdi uma tia muito querida. E ele falou comigo. E disse assim: a minha chamada é pessoal.
silenciosa e repentina. Se aplica para a salvação. Se um pai e uma mãe é comprometido com Deus, ensina o que Deus mandou ensinar seus filhos, você acha que Deus não vai trabalhar para que esse chamado aconteça de forma silenciosa e repentina? Claro que vai, porque Ele é fiel. Amém? Ele é fiel. Ele é um Deus fiel. A sua palavra não volta vazia, amados. Ele é Deus. E eu sei que João Vitor pertence ao Senhor. E quarto, o crescimento que Yahvé Deus deseja e quer para João Vitor é o mesmo crescimento que ele quis e deu para Jesus. Não é diferente, é o mesmo. Porque Jesus é o nosso modelo. Amém? Ele é o nosso modelo em tudo. Olha para Jesus quando criança e veja. É o modelo que Deus quer para toda criança. Olha Jesus como adulto. É o modelo que Deus quer para todos nós. Então veja, eu vou provar aqui na Bíblia. 1 de Samuel 2:21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Eu acho muito interessante o destaque que o Espírito Santo dá ao jovem Samuel. Falou que Ana teve mais 5 filhos, mas o jovem Samuel crescia diante do Senhor. O jovem Samuel crescia diante do Senhor. Por quê? Porque o jovem Samuel foi consagrado ao Deus de Israel. Porque o jovem Samuel foi entregue ao Deus de Israel. E o Deus de Israel se responsabilizaria por aquele crescimento. Trabalharia para que em Samuel a sua vontade se concretizasse. Agora veja o que diz a Bíblia. E o jovem Samuel, o menino Samuel, ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Então, o crescimento do garotinho Samuel foi semelhante ao de Jesus. E crescia Samuel diante do Senhor. Se tornou agradável a Deus e se tornou agradável aos homens. Cresceu em estatura, cresceu em sabedoria e cresceu em graça. Diga aleluia. Está ouvindo? Está ouvindo? Então, amados, Deus quer isso. Segunda coisa, Lucas 1:80, que é João Batista. E o menino crescia e se robustecia em espírito. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Mas havia restrições alimentícias dadas por Deus, que a mamãe Isabel e o papai Zacarias deveriam o quê? Observarem. Com muita diligência. João Batista não poderia beber vinho. João Batista não poderia beber nenhuma bebida forte. E os aniversários dos coleguinhas? E as festas em Israel? Tem muito vinho. Mas a mamãe estava ali para o quê? Ensinar e observar, para que ele não quebrasse o que Deus determinou a seu respeito. Educar minha irmã e meu irmão, ó, dá trabalho, mas com Deus fica mais leve. Amém? João Batista cresceu em estatura, cresceu em sabedoria, cresceu em graça. E no momento de se revelar, ele estava no lugar que Deus queria, no deserto. Porque ele era a voz que o quê?
e clamava no deserto. Mas ele precisou crescer com a ajuda de quem? De Isabel e de Zacarias. De Zacarias e de Isabel. Ele cresceu com a ajuda dos mestres em Israel. Você está ouvindo? Está ouvindo? E por último, Jesus. Diga Jesus. Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Olha, crescimento sadio fisicamente, uma alma sadia e um espírito sadio. Havia sabedoria, havia graça. Quem estava ensinando? Maria. Quem estava ensinando? José. Deus não colocou, apesar de Jesus ser o Filho de Deus, ele não confiou Jesus a qualquer casal. Nem colocou numa creche, nem no internato. Glória! Colocou numa família ajustada. Segundo o plano de Deus, homem e mulher. Você diz amém? Para não inventar as coisas erradas de hoje. Tá? Então, Jesus precisou ser educado por um pai e por uma mãe. E foi tão educado que a profissão de Jesus era a mesma do seu pai, José. Amém? Significa que Jesus foi influenciado com a personalidade de José, de Maria. Os Isso, Jesus é o abençoador da criança. Amém? Marcos 10:13. Traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que os traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino. Em verdade vos digo que qualquer que não receber no reino de Deus, como menino, de maneira nenhuma, entrará, tomando nos seus braços, e impondo-lhes as mãos. Jesus abençoa a Amém. Vai tomá-lo nos braços, vai em tuas mãos, vai ver menino, aleluia. Amém, amém. Deus quer. Deus. Que é isso? Jesus é o abençoador de criança. E para concluir, Nilson e Noemi devem encarnar em suas vidas o propósito de haver Deus na criação de João Vitor. São vocês que devem encarnar. Mamãe orou muito por você, papai orou muito por você, só que você vai ter que orar muito mais do que mamãe orou por você. Porque a geração de João Vitor não é a geração sua quando criança. Essa geração é muito exigente. Então, requererá mais joelhos no chão. Requererá mais tempo de atenção, de ministração. Cada geração tem suas exigências. Mas se nós quisermos vencer, a receita é uma: oração e palavra. Palavra e oração. E a sua confiança, minha querida, deve estar em Deus. O nosso Deus é poderoso para guardar o seu bebê por todos os dias da vida dele.
e cumprir nele a vontade dele mesmo. Gênesis 18, para concluir. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Veja o que Deus está dizendo, é Deus que está falando. Deus veio para aplicar justiça, juízo nas campinas do Jordão, onde as cidades de Sodoma e Gomorra estavam localizadas. Mas Deus disse que não poderia esconder este fato de Abraão. Por que não poderia esconder? Porque Deus disse, eu tenho conhecido Abraão, e eu sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele. Olha que convicção. Eu sei que Abraão vai ensinar Isaac corretamente. Eu sei que Abraão vai ensinar os seus netos corretamente. Esaú e Jacó. Eu tenho convicção de que Abraão vai ordenar perfeitamente a sua casa. Ele vai ensinar os seus filhos a guardarem o caminho do Senhor. Ele vai ensinar os seus filhos a agir com justiça e juízo para com o Senhor. Porque eu vou cumprir as minhas promessas para com Abraão. Mas as minhas promessas para com Abraão dependem do que ele fará com a sua descendência. Entendeu? Então, eu acredito que Deus também crê que você vai ensinar corretamente a João Vitor. Eu acredito que Deus crê, Nilson, que você vai ensinar corretamente a João Vitor. E ele vai dar a vocês graça, poder, unção, sabedoria, inteligência, força, amor, determinação, dependência do Espírito Santo, porque vocês são mordomos dele. E ele vai querer receber de volta o João Vitor como homem de Deus, lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro, cheio do Espírito Santo e um ganhador de alma nas nações da terra. Fiquemos de pé e eu gostaria que nós orássemos agora. Vamos ministrar. Não, agora não. Pode entregar ao papai. Coisa mais linda. Vem para aqui, Nilson. Fique aqui. Ai, que coisa linda. Eu vou deixar tudo. Você vai consagrar seu filho ao Senhor. Fica aqui perto dele, vai mim. Muito bem. Os avós podem ficar aqui se quiserem também. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Deus, pelo dia que tu escolheu a nós cuidar do João, Pai. Te agradecemos, Deus, porque ele foi gerado no teu coração, Pai. Porque é a tua vontade sobre a nossa vontade. Tu és Senhor, Deus, das nossas vidas e és Senhor do João. Queremos colocar a vida dele, Deus, os caminhos dele, os teus caminhos, Deus. Sabemos que tudo aquilo que tu planejou para ele, Deus, irá se concretizar, Deus. Porque sabemos, Deus, que a tua vontade, Deus, é boa e perfeita. Te agradecemos por todos aqueles, Deus, que oraram, cuidaram, Deus, e pensaram, Deus, no João. Te agradecemos, Deus, porque
que Tu tens separado, Deus, esse tempo para cuidar dele, Deus. Te agradecemos e entregamos, Deus, a vida do João em Tuas mãos, Deus, porque sabemos que nós, pela nossa força, Deus, não temos condições de cuidar como Tu cuida, Deus. A nossa parte, Deus, Tu vai capacitar para que possamos fazer, Deus. Mas é a Tua vontade, Deus, que vai prevalecer na vontade do João, Deus. Te agradecemos, Deus, por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deixa eu dar o privilégio aqui. Vem cá, minha avó e meu avô. Vem cá, profetize. Oxana Massacapai. Chove barra cigata. Canto no olho. Profetize, vovô. Porque Tu és Senhor e Tu és fiel. Tu é aquele que cumpre as Tuas promessas, Senhor. E Tu tens sido fiel para comigo, Senhor. Tu tens respondido as nossas orações. Tu tens cumprido, Senhor, com um propósito que Tu mesmo falaste ao meu coração, Senhor. E eu sei, Senhor, que o João, Senhor, antes mesmo dele nascer, Senhor, Tu já tem um plano na vida dele. Eu continuo, Senhor, profetizando sobre a vida dele, Senhor. Pai, quando, Senhor, eu tenho oportunidade de estar com ele em meus braços, eu tenho entregado e profetizado e tenho declarado a cada momento, a cada segundo, que o João, Senhor, é um profeta de Yahvé. E que o João veio para cumprir um propósito nesta terra, nesta geração, nesse tempo profético, Senhor, onde os dias têm sido mal, onde os dias têm sido tão difíceis. Mas, Senhor, eu continuo profetizando e declarando que Ele fará diferença na geração dele, Senhor. Que Ele veio para cumprir esse propósito. E eu continuo consagrando, entregando, colocando Ele no Teu altar, gerando, Senhor, os Teus propósitos e a Tua vontade na vida dele, Senhor Deus. Pai, eu Te agradeço, Senhor, e continuo entregando, Senhor, porque eles são Teus. Pai, meus filhos, meus netos são Teus, Senhor. E eu Te louvo porque, Senhor, foi grande a batalha para que o João, Senhor Vitor, viesse, mas Tu foi fiel. E eu sei que ele está aqui com um propósito, Senhor. E Tu o cumprirás em nome de Jesus, para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Glória. Glória a Jesus, 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 glória a Jesus. Oh, salabacante, rebexereberecante, xanda lamacata cheia, terebassuriquianta, oh, levanda raia, terebessa la raça. De barraça, oh, e a deretua, e a minha nana mãe do catata, uribana macheira raia, oh, de mana raciri que antana raia, oh, a nassalava raia, tu serás levantado como profeta do Altíssimo em tua geração. Uiana sacatalabaia tetebedekeiekonana yadalabaia. Uriana shai pirradacataia. A unção do louvor, a unção de adoração te possuirá. Aleluia. Candiantambaie chequei uta sacaitepa. Pusta tatsemihi utsamáquia. Utini deleba ratsaia, uananacaia, anda labassuri andanaia. Seus ouvidos serão aguçados para a música, para ouvir os sons do céu. Naramassalabarraia, os seus dedos fluirão
de uma forma singular nos teclados, nas cordas, de anda, yanta, mianta, 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 miantara, toti, tutiananatate betita aí, tu serás um Asaf em tua geração. Oxa, um Asaf que profetizará com a música em tua geração. Oh, Yadashandalamarracaia, crescerás debaixo da unção do Espírito Santo. Oh, Xanarrassalabaia, a música que será cantada pela tua boca chegará às nações da terra. Profeta do Altíssimo, Asaf na tua geração. Pai, esta criança já foi consagrada pelo seu pai a ti. Ele já declarou que João Vitor é teu. E é em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo que confirmamos. João Vitor é teu para todos sempre. Possui-o em sua geração, para que nele a tua vontade se cumpra. Nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oxe. Estenda as mãos, os avós, os pais, hein? Papai, põe a mão na cabeça dele. Vovô, essas unções de Deus, vamos juntos. João Vitor, que a fé te abençoe e te guarde, que a fé faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que a fé sobre ti levante o teu rosto e te dê shalom. A semelhança do Senhor Jesus, em estatura, graça e sabedoria. E a Verroí, Jesus Cristo de Nazaré, é o teu pastor e nada te faltará. Aleluia. Pai, nós abençoamos os teus filhos, Nilson e Noemi, pai do João Vitor. Que a tua verdade domine o coração deste casal, o compromisso que eles fazem diante do Senhor, de educar João Vitor segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Que o Senhor capacite-os com sabedoria, com graça, com inteligência, com unção. E que Nilson seja um exemplo de pai, de servo do Senhor para o seu filho, de um intercessor, que através do Nilson, João Vitor seja ensinado na música, para que o que o Senhor falou se concretize. Ó Deus, que o teu Espírito tome a vida do teu servo, em nome de Jesus, e que ele seja direcionado em tudo, para educar o seu menino, a sua criança, segundo o teu coração. Capacita a tua serva Noemi. Nós te agradecemos por esse presente tão grandioso que o Senhor colocou nos seus braços. Nós te louvamos porque ela é uma moça comprometida contigo. O espírito de intercessão domina o coração da Noemi, da sabedoria e da inteligência. E ela, como uma boa esposa, como uma boa mãe, dependente de ti, ensinará as tuas verdades a este bebê.
E o João Vitor crescerá num ambiente de amor, de compreensão, de aceitação. Nós abençoamos esse casal, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.